Olá, boa noite, bom dia. Esse vídeo é um trabalho para matéria de filosofia. Eu faço matemática na Pontifícia Universidade Católica e o tema desse trabalho é a própria rúbrica, né? E a resposta a uma pergunta. Promover a reflexão sobre o papel da IA, nesse caso aqui das IAs, né? Embora as pessoas imaginem que seja uma só, são várias. Porque são várias formas de inteligência artificial. A Hannah Arendt fala ali e eu concordo com ela em alguns graus ali. Diversas áreas de conhecimento e o seu potencial impacto no futuro das profissões. Mas assim, já de início, a inteligência artificial, ela hoje é classificada como um tipo de, eles adotaram, né, como se ela fosse propensa a ter uma consciência. A consciência não é um atributo mecânico, nem de máquina, é um atributo humano que a minha crença, eu sou cristão, e ela é dada por Deus. A consciência ela foi dada ao homem. Né, lá no fôlego de vida, enfim. Ela pode ser dada por uma máquina? Deus decide, entende? É ele que manda. Não é o destino da consciência, né? Não foi para isso que ela foi convidada a fazer parte do homem, foi para outra função. O que eu posso começar aqui, eu vou me basear no livro do A Vida Não é Útil do Krenak, que esboça não, ele faz uma boa análise sobre uma vida cultural nativa, sabe? Que ele é aparentemente indígena, não conheço ele, conheci agora lendo. E ele refere ao fato de que a Terra está reclamando, né? A Terra está reclamando. E uma coisa que eu achei interessante ele falar, obviamente que eu até aqui eu grifei que ele fala sobre, por exemplo, Deus criou o homem e voltou para ver como é que tava. E no caminho ele perguntou, será que eu fiz bem, né? E ele chega na forma de um tamanduá, né? Ele se materializa como um tamanduá e é capturado para servir de alimento. O homem é o predador, né? Não tem. Quando ele deixou o homem aqui, ele sabia que o homem era o predador. E voltou como um tamanduá. Tá, vamos lá. E daí ele volta e duas crianças salvam ele da receita do dia, da receita de carne do dia. E daí as crianças perguntam, e aí, avô, né? Tá escrito ali, ó, o que você achou da gente? Das duas criaturas, né? E Deus respondeu, mais ou menos. E, e ele fala sobre isso, o Krenak começa sobre essa cultura familiar tradicional, que embora não infelizmente, né, foi dizimada, porque o indígena ele é ele tem um sentimento de linkagem com a Terra, entende? Com um ecossistema vivo. Que eu não tenho opinião sobre isso. Acredito que funcionam em escala de um certo tipo de comunicação, mas enfim. Aqui está até escrito assim como existem a palavra vento, fogo, água, as pessoas acham que pode haver palavra vida, mas não, a vida é transcendência e ela está para além do dicionário, não tem uma definição. Na verdade, a vida ela é uma oportunidade. É como se você realmente tivesse uma oportunidade, faça o que quiser com ela. Foi dada para você, é uma posse tua. Né? O que você fizer com ela, cada um recebe o que plantou, né? E, e, e ele cita aqui, ó, quando ele fala, estão piores que antes, a febre deles subiu.
na minha leitura, obviamente que eles não devem se conhecer, mas na minha leitura ele faz relação com a Hannah Arendt. Começa o seguinte: o homem antes olhava para o céu e contemplava os astros. E daí em 1957 um objeto terrestre subiu. Eu acho que ele deve estar falando sobre Sputnik, não sei, não sou estudante disso. E agora o homem olha para o céu e vê um objeto que ele criou. E ela romantiza que agora o satélite habita no céu e é óbvio que ela não é uma ironia, é uma crítica. Que agora o homem olha lá para cima e vê algo dele, construído pelas próprias mãos, né? E eu fiz até umas anotações, várias anotações sobre isso, em relação ao que ela fala sobre o homem. E ela sempre se refere ao trabalho, sempre se refere não, ao fato de quanto mais tecnologia, mais o homem trabalha. Esse é o que me marcou no título dela. Então, em relação a IA, desses primeiros 3 artigos, é que, de fato, ela não vai substituir, né? Como que pode ela substituir? Eu vou mostrar um vídeo aqui rapidinho. Essa aqui é uma máquina que vai dividir uma máquina mecânica. Se você fizer um teste no teu celular aí, qualquer número divididos por 0. Olha que interessante. Não é um número, ela não sabe dividir na verdade. E é fato que dá para dividir por 0, porque você tem os limites, a matemática faz isso. Não vou entrar muito no vídeo, senão ele vai ficar muito comprido. Mas olha o que acontece na mecânica. Essa máquina mecânica, ela é o que é o código. Quando o código vai dividir por 0, é isso que acontece lá no código, só que mecanicamente. Let's add 1 to the counter register. And now a 0. Put that over there. Press divide. And it will never stop doing this. We're stuck in an infinite loop. Never stop now, of doing course, this. they thought ahead of something like this, so in case something like this does happen, you have this stop button here. Ele vai ter que apertar ali, porque nunca mais vai parar. Stop. Nunca mais vai parar de saltar. Porque uma máquina não entende dividir por 0. É claro que eu estou sendo bem simplista, porque não divide por 0. Mas você confiaria num profissional que não sabe dividir por 0, por exemplo? Ou que não sabe um conceito na matemática, por exemplo? Como é que uma máquina vai ensinar, digamos que um robô substitua o professor? Como é que um robô vai conseguir explicar a divisão por 0? Vai travar na aula, né? Então não tem cabimento. Um outro texto também que me gerou uma certa... Enfim, eu vou ler aqui, ó. O Stephen Hawking, ele teve alguns problemas, eu acho que ele é tetraplégico, é cadeirante, mas eles sempre ficam falando sobre esse super-homem, igual o Nietzsche fala, o Übermensch, né, que é esse homem do além, esse sobre-homem, né, Uber, é acima, esse homem acima, um homem elevado. E você vê, eu grifei aqui, né, embora as formas primitivas de inteligência artificial já tenham realizado, ele sempre a forma natural de vida não é bem-vinda. Que nem Hannah Arendt fala, parece que o homem quer dar esse salto duplo, ele quer sair da Terra, ele quer sair daqui, foi feito para Marte. O Krenak fala, vão, peguem suas bagagens, a gente manda suprimento para vocês aí em Marte, sei lá, nos deixem, né? E outra coisa que ele fala aqui é os humanos limitados pela lenta evolução biológica não conseguirão competir e seriam substituídos pela IA. A médio prazo, a IA pode automatizar o emprego, trazendo grande prosperidade e igualdade. Hannah Arendt fala o seguinte, concordo com ela, claro que eu não sou 100%, né, porque eu estou só interpretando os autores, mas ela fala o seguinte em relação a quanto
quanto maior foi o salto tecnológico pro crescimento, né? Mais trabalho tem existido, de fato, né? Menos tecnologia não tinha o trabalho. A Hannah Arendt fala algo interessante também, que o homem ele só tem um trabalho, que é o de pensar, que está sendo ceifado isso dele. Se a IA tomar conta, ela vai substituir, óbvio, vamos ser sinceros, a IA vai substituir não só o professor, vai substituir o programador, vai substituir o cozinheiro, já não tem feito as inteligências artificiais que eu ia falar. O que é uma calculadora? Eu tô tentando, eu tô falando sério, eu tô tentando fazer o curso de matemática sem uma calculadora. Mas já de início eu me deparei com a tangente, né, a logaritmo de -1, que é a inversão, e a inversão da tangente, tentando achar um grau bem elevado perto do seno aqui. Tem uma tabela, é difícil calcular, levaria sei lá, 2, 3 horas para calcular, eu até não teria problema com perda de tempo, né? Se fosse para um fim, mas uma vez calculado, depois faria com forma automática. Não tem como, daí tem que usar a calculadora. Já me deparei. A calculadora é uma inteligência artificial. Ela é embarcada. A diferença das IA, que eu ia falar, da consciência, que eles querem que a consciência da IA é o fato dela ela estar conectada na internet, nessa LAN. Não é local, né? WAN, é World Network. E eles querem dizer que a consciência é essa. Na verdade, é uma consulta, um grande banco de dados. A consciência, que é a diferença de uma calculadora para uma IA, de um gerador processual de text, que é o ChatGPT, ou um hypervisor, é que a IA ela tem conectada na internet, ela é alguma coisa útil, muito importante. Por exemplo, eu mesmo, há décadas, quando eu estudava que era necessária consulta a algumas bases de dados, né, chamavam bases de dados, hoje é um banco de dados, database, que, meu Deus, era difícil, você tinha poucas opções e as opções que tinham informavam o suficiente, era a Barça, né? Era difícil, e é o que a gente tinha, e os professores, era muito importante, o professor sempre foi importante. Agora, em relação, né, continuando a falar sobre a consciência, eles querem identificar uma consciência dentro da IA pela network, na verdade está consultando os chats, os nossos chats, nossas conversas rotineiras, enfim, todo banco de dados que passa pela internet, desde uma conversa familiar cotidiana e respostas que nós temos, as respostas já padronizadas, entende? O que é certo e o que é errado, né? Geralmente o pai fala, vai falar com a tua mãe fala, vai falar com o teu pai. De fato é não. É uma resposta padronizada, só que para não dar, sabe? Para dividir a carga, a carga não, mas para dividir, para não tomar atitude sozinho numa casa. Então, algumas respostas são geradas. E o ChatGPT, eles querem dizer, aí a inteligência artificial quer se localizar consciente, que de fato não é. Eles querem dizer, aí a inteligência artificial quer se localizar consciente, que de fato não é, pela imensidão que é o banco de dados da internet hoje. Diferente da calculadora, que é embarcada. Ela embarcada quer dizer isso, ela não tem conexão com a internet e não tem um spine, um boot ali que possa navegar na internet e te dar uma resposta mirabolante ou um resumo de um livro, né? Para isso nós já temos as pessoas também, enfim.
É, o Stephen Hawking deprecia bastante o humano, fala que a inteligência artificial também é um motivo de investimento. Vai substituir o professor? A resposta é não. Não tem como. Posso dar alguns exemplos aí na sala. Acredito não ser necessário, porque depois que eu vi os vídeos já percebi. Não tem condição alguma da IA substituir. Principalmente desde dos sistemas educacionais sociais, das engrenagens sociais, que é humana, né? Um humano percebe outro humano. Até as exatas e todo o restante não tem cabimento. Não, eu não acredito que. Não é que não acredito, não tem fato, não tem nada que possibilite. Acreditar que a inteligência artificial vai assumir o homem devido a essa capacidade imensa que Stephen Hawking fala aqui é, é acreditar em Viagem do Futuro, no Exterminador do Futuro. Lá pega o filme lá do Exterminador do Futuro e comece. Aquilo lá é inteligência artificial, vai. Agora, a Hannah Arendt fala do ser eletrônico, uma coisa assim. Eu tenho que pegar depois. Desse homem eletrônico, desse homem cibernético, uma coisa assim. Dessa pessoa cibernética. De fato tem que existir, né? Destinada parece que foi num país já foi feito essa pessoa, essa função. Para que não fuja, não precise fugir né, que a gente estava falando do Exterminador do Futuro. Ver se tem cabimento as pessoas acreditarem que a máquina possa fazer aquilo por conta. Ela não consegue. É só vocês pegarem as limitações de uma máquina. Por exemplo, como que um computador vai entender o próprio π das circunferências, o ciclo trigonométrico? Como é que ele vai entender se o π é infinito? O que ele vai fazer no quadro? Aqui eu vou ensinar a primeira parte, segunda parte, terceira parte. Quando chega no pico aos 14% da dimensão da reta, da proporção da reta em relação ao círculo, ele vai tentar alcançar o final. O π é infinito, depois da vírgula é infinito. Ele vai ficar ali, vai travar. Né? Não tem cabimento. Eles vão consertar isso, até consertar isso, até identificar quem que vai consertar, um homem, uma outra máquina vai consertar. Não tem cabimento, vai ter que acreditar em viagem do futuro, extraterrestre, sei lá, não tem. Sei lá, não consigo pensar e é feito esse super-homem aqui para avançar. Não dá. Até o Krenak fala, vamos cuidar do que é nosso. Querem ir, vão, né? Tenho fé que vão se dar bem, embora, né, percebe-se que nem, todos os autores também, menos o Stephen Hawking, mas todos os outros autores concordam em dizer que é financeiro, tem interesse muito financeiro, o mercado tem interesse na IA, e há um terrorismo, né? Principalmente o Krenak, eles começam lá atrás com bombas, depois vem com guerra, né? A própria Hannah falou que o homem, primeiro o salto da humanidade foi a bomba, né? A idade moderna, a bomba atômica. Agora pelo lado bom, né? Pensando pelo lado bom, absolutamente, tenho certeza que eu mesmo fui beneficiado. Pude acompanhar uma evolução bem rápida das estruturas de uma universidade, por exemplo. O crescimento fenomenal e maravilhoso que se encontra hoje uma universidade. Eu examinei, vi se o meu tempo valia, se o meu tempo era. Se eu podia dispensar esse meu tempo para fazer uma graduação de matemática. Identifiquei e acreditei que sim e tá tudo bem, entende? Gostei, porque alguém colocou num banco de dados. Foi uma máquina? Não foi um ser humano. E daí, através de consultas, que é uma inteligência artificial embarcada, o código do Google de pesquisa por interesses de peculiares, me informou. É isso, não tenho os livros, eu citei alguns, né? Alguns trechos pequenos, o que mais me interessou. E muito obrigado. Desculpe a demora e qualquer dúvida, não tenha dúvida.